É dia de Sporting Informação, é dia de modalidades. Hoje vamos falar de Taekwondo. Connosco temos dois convidados, temos o mestre Nelson Costa e o aluno Carlos Alberto. Obrigada pela vossa presença aqui no Sporting Informação. Disse bem o nome? Muito bem, sim, senhor, Taekwondo. Vamos começar a falar então um pouco desta modalidade, como não tem assim também muito tanto destaque, não é? O futebol acaba sempre por ter mais destaque, mas é para isso que nós aqui estamos, para falar de todas as modalidades. E falando especificamente desta, sei que já nasceu há muito tempo, em 1974, em Portugal. Em Portugal. Como é que foi? O Taekwondo nasce realmente em 1974, faz 41 anos quase, não é? Nessa altura, depois, a negociação começou já em 73, porque havia um estudante, vamos dizer assim, a história, há várias versões, mas esta é a que eu conheço e a que eu considero um pouco mais real. E que é muito bom para o Sporting. Exato. Na altura, o filho do Dr. Chara Brasil, como estudante universitário que era, tinha um colega de nome José Ramon, creio, se não tiver erro, que era praticante de Taekwondo na Venezuela, que lhe perguntou onde é que Portugal podia treinar. Em Portugal não existia Taekwondo. Essa insistência proporcionou-se chegar ao Dr. Chara Brasil, através do filho, e numa comitiva que o Sporting se deslocou à Coreia para um encontro de futebol, foi apresentado uma demonstração de Taekwondo. Daí o presidente da altura, o Dr. João Rocha e o Dr. Chá Brasil, ficaram a conhecer realmente o que era Taekwondo e ficaram muito entusiasmados. Daí, aproveitar a situação com esse José Ramon, como é que podiam introduzir o Taekwondo. Aí há o contacto com a Federação Internacional, que na altura existia, de enviar para cá um mestre, para Portugal, ou neste caso não era para Portugal, mas sim para o Sporting Clube Portugal, a grande instituição que acolhia, e pronto, os trâmites foram desenvolvidos e apareceu o mestre Chung Seong. E nessa altura o Nelson começou logo a praticar? Eu nessa altura, exatamente, eu era jogador de futebol na altura. E jogava no Sporting? Não, jogava no Seixal, mas o Albano, que é dos violinos, sim, que era o meu vizinho e amigo do meu pai, e insistiu com o meu pai para eu vir fazer uns testes ao Sporting. E foi nessa altura que eu conheci, então, quando vinha para o futebol, conheci o Taekwondo. Eu, como já era apaixonado por artes marciais, na altura dos Bruce Lee, que a gente via muitos filmes, não? Nessa altura acabei por mudar. Ele ficou triste, não é óbvio. E nunca mais jogou futebol? E nunca mais joguei futebol. Fiz sempre Taekwondo até hoje. E no caso do Carlos, há quanto tempo é que já pratica? O Carlos iniciou-se ligeiramente mais tarde, 1 ano e meio depois, 2 anos. E como é que ficou a saber também da modalidade? Eu tive de alguma forma integrado na altura, quando foi a constituição dos livros. Havia uma empresa que estava também com o Quinhões Levi, com o outro fotógrafo também que era do Sporting. Já faleceu. Acho que é o fotógrafo jornalístico. Pronto, que fez parte da edição dos primeiros livros que na altura o mestre Chung Seong Capela, exato. Antônio Capela. Elaborou e produziu. E eu, de alguma forma, estava envolvido nessa área, era um jovem e antigamente aprendia-se andando atrás dos mestres, não é? E essa envolvência me levou também ao Taekwondo. E depois iniciei, e quando já iniciei já quase era profissional. Mas não. E nessa altura havia muitos atletas ou alunos na modalidade Taekwondo? Muitos alunos. Quantos é que tinham? Na altura, no arranque, tínhamos em média 100 alunos, 100 e poucos alunos. Mais tarde, depois eu fui desenvolvendo, começámos a expandir o Taekwondo, neste caso o Sporting fazia questão disso, expandir a modalidade pelo país. Nessa altura já tinha sido graduado em Cinto Negro, após estes 4 anos. Em 1978? Em 88, já era Cinto Negro e começámos a fazer este desenvolvimento, expandindo. E chegámos a atingir no Sporting o 480. O nosso objetivo era os 500, que também já faleceu, que era o coordenador e o diretor de secção, Carlos Rodrigues. Na altura tínhamos este objetivo, temos que atingir os 500 alunos até ao final da época, chegámos aos 480. Mas uma modalidade com 480 alunos é obra, é muitos alunos. Tínhamos também 2 ginásios, não é? Eu trabalhava, vamos assim, eu dava aulas de manhã até às 11 da noite. Não é?
todos os dias. E passando Hoje, para... Diga. Hoje já não é o caso. Já é diferente. Passando para os dias de hoje, atualmente a modalidade tem menos alunos, mas é um objetivo vosso promovê-la e obter mais, também dar a conhecer a modalidade a todos os portugueses. E precisamente, um dos grandes objetivos é angariar mais alunos, de modo também que o taekwondo dificilmente vamos conseguir os mesmos números, não é? Não é esse o nosso sonho, porque na altura também não existia tantas modalidades como no Sporting, como existe hoje no âmbito das artes marciais, mas ter um número muito superior ao que temos neste momento. E daí a nossa divulgação nos Facebooks, daí as nossas divulgações e demonstrações que se vão fazendo através de convites. E temos com um número, pelo menos atingir os 60 alunos que queríamos atingir. Neste momento tem mais de 5 mil likes no Facebook, não é? Na página Taekwondo Sporting Clube de Portugal. Que é o Carlos que está a gerir, que é o Carlos que gera esta página. Exatamente. Como é que tem sido? Tem notado um crescendo? Tenho, graças a Deus, e solicitando também à massa, aos grupos que se envolvem também no Facebook, como a Juveléu e outras entidades que estão em força no Face, nos vão ajudando a que tenhamos crescido um bocadinho. Pronto. E neste último ano temos essa representatividade e que nos tem trazido alguma coisa, não é? Aliás, e tinha que é um meio de comunicação. Uma notícia que eu tinha reparado no facto de haver atletas nomeados pela Confederação de Desporto de Portugal, Rui Bragança e Joana Cunha, que são... Exatamente, que não são nossos atletas, mas que são atletas do taekwondo, não é? E aqui também serve para demonstrar todas as notícias relacionadas com o taekwondo. Exatamente. Não só aí temos os nossos dois símbolos. O primeiro símbolo do Sporting Clube de Portugal. Tem 41 anos esse símbolo. Incrível. E também tem aqui a notícia de um workshop que vai acontecer já amanhã, não é? Exatamente. Podem falar um bocadinho em relação a esse, Nelson? Vai acontecer amanhã, vai começar exatamente em Loures, no Pavilhão Paz e Amizade, um workshop que é feito anualmente, organizado pelo Clube Santo Antônio dos Cavaleiros, com o seu mestre, o grão-mestre Paulo Martins. É um workshop que visa a formação e o desenvolvimento. Não tem nada a ver com competições, mas sim abrangendo todos os ramos do taekwondo. A defesa pessoal, as formas, o combate, os testes de quebra, é uma área que depois cada mestre vai dar a sua matéria, né? Da qual eu vou dar a minha também. Mas é um workshop que tem tido muito êxito, tem sempre um número limite de 250 pessoas, porque se entende que nesse workshop, se é para aprender, não podemos ter, não é para vender e não para enriquecer ou ganhar dinheiro, é simplesmente para formar, e atingir esses números de 250 e não passamos daí, pelo facto de realmente, quanto maior número, mais difícil é exatamente, é chegar às pessoas. E em relação aos atletas propriamente, ou alunos, como vocês chamam, que fazem parte desta modalidade no Sporting, quais são as idades que mais procuram esta modalidade atualmente? As idades que são mais procuradas são realmente a partir dos 8 anos. Os 8 anos é aquela idade que a aventura, não é? A experiência e nota-se realmente um entusiasmo da parte desses alunos. No entanto, na classe seguinte, dos seus 16 anos, é realmente aquela, no Sporting atualmente, é aquela que mais se está a vingar. Não é? Tem mais alunos. Isto porque não se apostou muito nessas idades infantil, até porque as nossas condições carecia muita competição e nós também não temos muitos meios para podermos andar a deslocar-nos pelo país inteiro atrás das competições e levar os atletas a competições. Então daí eu ter-me dedicado mais à formação e depois, quando aparece realmente o interesse, que faz parte da formação também, a competição, então leva-se. Aquele objetivo de vamos ser campeões do mundo ou campeões olímpicos, não? Mas sim fazer com parte formativa participar nas provas. E para quem estiver lá em casa, para os pais que estiverem lá em casa ou até para os alunos que possam estar interessados em fazer esta modalidade, quais são os dias que podem treinar e como é que fazem também para se inscrever? No Sporting, segundas, quartas e sextas-feiras, 3 vezes por semana, treinos de 1 hora para a classe dos 8 aos 11. E depois um treino de 1h30 nos mesmos dias, segundas, quartas e sextas, das 19h30 às 21h. Ao sábado à tarde,
Desenvolvemos mais a nível de instrutores e monitores, isto é, portanto, os mais graduados vão ter então um aconchego de matéria mais apropriada, porque são eles também que ajudam depois nas aulas, não é? E ao sábado é uma aula extra. E o Carlos, neste caso, além de gerir aqui a excelente página de Facebook do Taekwondo do Sporting, também dá formação ou só pratica, faz algumas provas? Sei que também venceu uma prova recentemente. Sim, foi um pequeno torneio que houve agora em Quebra e fui lá partir e trouxe uma medalhinha. Sim, senhora, foi significativo pelo convívio e foi importante. E qual é que é o balanço que faz de todos estes anos de competição? Eu nunca fui muito virado à competição, além de ter aqui um interregno de paragem, mas quando faço, acho que é giro, que é importante. Hoje a técnica é totalmente diferente, não estou virado para esse lado, já não tenho idade para isso, mas vou tentando transmitir alguma coisa aos mais novos. Não é? Aos mais novos. E pronto, e dentro do que me é possível dentro do Sporting, seguindo as regras do grão-mestre, vou transmitindo aquilo que também foi a minha escola inicial, que é dele. E pronto, e ele vai-me fazendo reviver aquilo que eu memorizei. Posso acrescentar que o Carlos, portanto, é o responsável pela classe dos 8 aos 11. Okay. É ele que está a dar as aulas das 18h30 às 19h30 e tem estado a funcionar, devagar, mas tem estado a funcionar. A minha supervisão, único simplesmente que chego sempre atrasado, não é? A minha supervisão tem estado a ser, penso, bem conduzida, porque os resultados têm estado realmente a ser positivos e vamos apostar. Vamos continuar. Hoje em dia há muitas artes marciais à escolha. Para quem está lá em casa pode escolher variadas artes marciais. O que é que diferencia, neste caso, o Taekwondo? A diferença entre o Taekwondo e outras modalidades depende do tipo de modalidade. Há modalidades viradas única e simplesmente para a defesa pessoal. Há modalidades que abrangem toda uma panóplia de áreas ligadas ao ramo. Mas, mais especificamente, é aquela que está mais em paralelo exatamente do Karatê. Entre Karatê e Taekwondo é a única diferença que mais se aproxima. O que difere realmente o Taekwondo tem uma utilização de pernas, técnicas de pernas em 70% em relação aos braços, e o Karatê é exatamente o oposto. É 70% aos braços e 30% para as pernas. É mais o que difere em relação ao Karatê, porque os princípios, a filosofia, toda essa base, na minha opinião, é igual. Até porque nas artes marciais é sempre aquela parte importante que é não só o corpo, mas também a mente. É importante. O que é que muda no crescimento de uma criança que começa cedo a praticar uma arte marcial? Isto é um conselho que eu costumo dar aos pais. A criança deve praticar arte marcial. A arte marcial acompanhada da criança, vamos falar também da criança, não do adolescente. A criança deve acompanhar sempre a arte marcial, sim, mas com um acompanhamento de desporto, na área desportiva, a participação e a competição. Isto porque os ensina a responsabilidade da representação do seu clube, aumenta-lhes o ego pelo seu desenvolvimento e aquisição de novas graduações. Envolvem-se no âmbito da cooperação entre os colegas, que é diferente do ambiente escolar, porque não só por ser um ambiente mais restrito, menos pessoas, mas há um esforço de conseguir objetivos físicos com as regras de capacidade de controle mental. Esse desenvolvimento é fundamentado na disciplina e no respeito com eles. Esse respeito que se obriga, o juramento que se faz de amizade que se faz antes do treino, o estar numa posição tipo militar, posição de sentido para escutar. A própria disciplina, não é? A própria disciplina acaba por fazer uma ação diferente do dia-a-dia a nível familiar ou escolar. Nos adolescentes, o processo é quase o mesmo, com uma impressão mais rígida. Acabamos por ensinar ao adolescente, que, ao fim e ao cabo, que vivemos num mundo de sociedade em que devemos ser cooperativos. Devemos, não só como cooperativos, mas também ajudar. Não só os que precisam, mas não é dar isto ou dar aquilo, mas é saber dar um caminho
E esse caminho eles têm que ser o exemplo. E para serem o exemplo têm de cumprir também. Isso acabamos por criar uma sociedade melhor. Esse é o objetivo. Fica aqui então a sugestão para quem está lá em casa para que se inscreva no Taekwondo do Sporting. Muito Obrigada, obrigado. Nelson Muito e Carlos, obrigado. pela vossa presença aqui no Sporting Informação.